Começam a valer novas regras que são apelidadas de anti-imigração em Portugal e que tem impacto, sim, para os brasileiros que pretendem ir ou visitar ou viver no país. Para conversar conosco sobre o que realmente muda, nós convidamos Julian Dias Rodrigues, que é advogado, consultor em Direito Internacional Privado e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Estrangeiro e Comparado. Julian Dias Rodrigues, muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Agradeço o convite e fico aqui à disposição para conversarmos aí sobre essas mudanças que vêm causando muita polêmica e alguma apreensão também na comunidade brasileira em Portugal. O que muda hoje e por que dificultará a imigração? Milton, o que se pode dizer numa visão ampla e geral sobre essas alterações, em um primeiro momento, é que Portugal, apesar de estarmos aqui falando de Brasil e brasileiros, mas o fato é que essa mudança legislativa, inspirada numa vontade popular, é bom que se diga também, ela vem no sentido de tentar fazer com que Portugal retome aquele padrão internacional na concessão de vistos, né, que é o padrão de você obter um visto de residência que permite, então, que você entre num país para obter uma autorização de residência e faça isso previamente, então, a entrada no país. Eu digo isso por quê? Porque nos últimos anos, podemos dizer aí até na última década, né, Portugal, a lei portuguesa, criou diversos mecanismos que permitiam que o estrangeiro adotasse um sentido inverso, ou seja, o estrangeiro e muitos brasileiros iam então para Portugal com aquilo que tecnicamente se chama de um visto de curta duração, que na verdade é o visto, não é exatamente um visto, né, mas podemos dizer o visto de turismo. Então ele ia com a intenção de ser um turista, ou dizia lá na autoridade migratória que ia permanecer em Portugal como turista, por um prazo ali inicialmente de 3 meses, mas a legislação admitia que esta pessoa que entrou como turista, depois ela se regularizasse, digamos assim, né, que ela se legalizasse no país. E este, de fato, é um mecanismo excepcional. Em 2017, a partir de uma reforma também bastante ampla, como essa, como nós estamos vivendo hoje, mas uma reforma em 2017, tornou esse mecanismo não mais um mecanismo excepcional, um mecanismo anômalo, mas sim um padrão, ou seja, dá para dizer que a partir de 2017, a legislação portuguesa transformou em padrão, em um direito do estrangeiro, a possibilidade de se regularizar no país, ou seja, entrar como turista e, uma vez entrando como turista, buscar um emprego, abrir uma empresa, fazer algo para que depois ele se transformasse, então, efetivamente em um imigrante. E o fato, então, de essa alteração legislativa desde 2017 ela ter perdurado no tempo, isso causou aí uma pressão nos serviços da administração pública portuguesa, claro, diretamente os serviços relacionados à tramitação de vistos e autorização de residência, mas você pode imaginar que todo o serviço público acabou sendo pressionado por isso, então isso vai desde saúde, educação, enfim. Então, numa visão inicial aqui, para iniciar essa nossa conversa, eu poderia dizer a vocês que a grande tônica, né, o grande sentido dessa mudança na legislação é esse, ou seja, Portugal tenta agora ordenar esses processos administrativos, retomando o que seria um padrão internacional, aquilo que é a praxe na maioria dos países aí da Europa e dos Estados Unidos também, ou seja, o visto de residência, aquela pessoa que quer residir de fato em Portugal, ela deve fazer o procedimento de obtenção de visto antes de ingressar no país e não mais tentar se regularizar. Claro, há outras nuances aí, mas acho que a principal questão vai nesse sentido.
Em relação àquele visto temporário de procura de emprego, que era um visto que valia por 6 meses, ele caiu totalmente ou ele ficou restrito a algumas categorias profissionais? Então, nesse contexto, essa possibilidade de visto, agora ela vem com essa alteração, ela ganha uma nova tipologia dentro da lei e ela passa a se tornar agora semelhante a alguns vistos similares a esses que há em países europeus, como a Itália, por exemplo, quando se tem ali uma suposta ou uma alegada carência em um determinado setor, e o governo vem temporariamente, ele também periodicamente, com uma lista de profissões, o governo abre, digamos assim, a possibilidade, por meio de uma portaria, para que profissionais destas áreas obtenham um visto para a procura de emprego. Então, com esta alteração legislativa, não há extinção total, não há extinção completa deste visto, mas há uma mudança que vai nesse sentido, que se assemelha a modelos como o da Itália, por exemplo, ou seja, o governo deve editar uma portaria, a lei permite, então a lei transfere essa responsabilidade para uma posterior portaria do governo, que deve trazer ali, deve elencar determinadas profissões, determinados segmentos, que estariam então beneficiados por este visto. Então, de uma forma resumida, este visto para a procura de trabalho, para a procura de emprego, ele era então até este momento, ele era amplo, ele permitia então sem restrições para categorias profissionais ou profissões, qualquer, digamos assim, em linhas gerais, qualquer trabalhador poderia se valer dele, e agora a tendência, então, a realidade é que isso vai ficar restrito a determinadas categorias profissionais, a determinados profissionais. Embora o nome também agora venha como visto para procura de emprego para pessoas altamente qualificadas, o fato é que estas palavras altamente qualificadas, isto é o que vai ser designado por portaria do governo. Então, já se tem discutido se vai ser exigido aí um ensino superior, um ensino técnico, enfim. Não é a formação, não me parece que a questão da formação é o que vai determinar o que vão ser essas categorias altamente qualificadas, mas provavelmente alguma carência do mercado português, alguma medida mais estratégica, né, dos ministérios portugueses para atrair profissionais de determinadas profissões. Júlia Rodrigues, só para tirar dúvida aqui rapidamente do nosso ouvinte que ele acabou de escrever para nós aqui, que é o Carlos Gonçalves. Quem tem cidadania portuguesa, no caso dele há 10 anos, muda alguma coisa ou não muda nada? Aquele que tem a cidadania portuguesa, e aliás, aquele que também que tem uma cidadania de algum país da União Europeia, ele se enquadra em outro regime jurídico, ele não é considerado, então, um estrangeiro, né? Aliás, se ele tem a nacionalidade portuguesa, ele é considerado um cidadão português, um nacional. Então, essas regras não se aplicam a não estrangeiros, essas regras se aplicam efetivamente ao que a lei chama de nacional de país terceiro, que nada mais é do que uma pessoa que tem a nacionalidade de um país que não integra a União Europeia. Então, respondendo objetivamente, neste caso, ele não se enquadra. A lei 23/2007, que é a lei de estrangeiros e imigrações em Portugal, não se aplica a cidadãos, não se aplica a nacionais portugueses, ainda que eles tenham uma dupla cidadania, ainda que sejam também brasileiros. Júlio Rodrigues, muito obrigado pelas suas informações e um bom dia. Obrigado, até a próxima. Júlio Dias Rodrigues, advogado, consultor em Direito Internacional Privado, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Estrangeiro e Comparado, conversou com você no Jornal da CBN, agora são 9h21.